Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Vamos dar início aqui à nossa aula de metodologia de trabalho acadêmico. Vamos tomar aqui um chazinho para melhorar a imunidade, chazinho de limão com própolis, mel, alcachofra. O professor ainda está gripadinho, a garganta ainda está arranhando, mas com fé vamos vencer mais essa batalha. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre seminários e recursos audiovisuais, certo? O que é um seminário, como a melhor forma de apresentar, como vencer a barreira de falar em público. Então, os seminários servem para o propósito de pesquisa, desenvolvimento de relatórios parciais, periódicos, de reuniões, apresentações em sala de aula, consolidação de conteúdo. Na hora de fazer um seminário, nós temos que nos preocupar tanto com a parte da oralidade quanto a parte da escrita, né? Na oralidade, ter desenvoltura, entre outros aspectos. Na escrita, saber fazer um bom resumo, de acordo com o roteiro temático que vai ser elaborado para o seminário. Nós que somos administradores, precisamos dominar essa ferramenta, porque trabalhamos muito com reuniões e hoje é muito comum palestras e seminários, tanto presenciais como através de videoconferência. Os seminários, eles não têm uma regra, né? Ele não tem uma linguagem específica, ele não é normatizado pela ABNT. Mas alguns conteúdos dentro dele, nós devemos seguir as normas. Por exemplo, se você vai fazer um trabalho científico através de um seminário, tomar cuidado com as citações, com o resumo, com o sumário, com as referências bibliográficas. E aí, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar com as normas da ABNT, né? As 6.023, a 6.024, a 6.028, a 10.520, que são normas que tratam sobre essas questões ditas anteriormente. Então, se vamos usar citações, resumos, sumário, referência bibliográfica, devemos seguir a norma. O conteúdo escrito no resumo do sumário, aí a gente tem que trabalhar o mais simples possível, de acordo com aquele modelo esquemático que eu pedi que vocês desenvolvessem. Principalmente no seminário, o resumo é mais em forma de esquemas. Quando vamos fazer seminário, precisamos às vezes de uso de recursos audiovisuais, né? E os recursos audiovisuais, eles ajudam muito a reter e ordenar as informações que são esquematizadas nos resumos. Pra vocês terem uma ideia, do que a gente lê, só 10% fica retido. Do que a gente visualiza, em forma de apresentações com recursos audiovisuais, por exemplo, nos seminários, até 30% fica retido. No processo de conhecimento, de retenção de conhecimento, de 90% a 100% é aprendido, é retido quando a pessoa pratica. Então é muito importante que vocês pratiquem os recursos que nós estamos passando para vocês. Vocês façam os resumos, vocês façam as resenhas, vocês façam os fichamentos, elaborem seminários, criem recursos audiovisuais, usem filmes, tabelas, gráficos. Quando não só lendo é o suficiente, vocês têm que fazer, têm que criar habilidade de fazer. Um administrador não é administrador só na cadeira da faculdade assistindo aulas. Ele é administrador indo em loco para aprender. Então os recursos audiovisuais, eles ajudam, mas não são suficientes, né? Ele tem a finalidade de complementar o que é exposto lá no seminário, o que é exposto no teu trabalho científico. Então é um complemento para isso. Existem vários recursos audiovisuais. É importante entender que esses recursos, como gráficos e textos, que são às vezes apresentados em slides nas apresentações, eles têm que ser justificados metodologicamente. Por exemplo, você vai fazer uma palestra, uma conferência, um seminário, um congresso, e você utilizou uma metodologia quantitativa, que nós já falamos em aulas anteriores. Então, como expor o resultado dessa pesquisa quantitativa? Geralmente é mais viável através de gráficos, porque o gráfico ele é visualmente melhor de se entender. Então, é justificado os recursos que nós usamos de acordo com a metodologia que a gente empregou. Se você fez uma pesquisa de campo e fotografou os ambientes, uma cultura, uma pesquisa antropológica, por exemplo, então se justifica usar o recurso metodológico das fotografias.
né? Os áudios do que as pessoas falaram durante as entrevistas. Então, dependendo do foco, aí sim que a gente escolhe criteriosamente quais os recursos ideais para a apresentação de cada resultado final do trabalho que a gente está executando. Existem vários recursos diferentes, né? Lá vou eu de novo aqui, que a garganta já está travando novamente. Tabelas, por exemplo. Se você vai fazer uma tabela num trabalho científico, você pode fazer uma tabela envolvendo muitas informações. Mas se você vai botar numa apresentação audiovisual, ela tem que ser menor possível. Não pode esquecer das referências dela, mas ela tem que ser menor possível. No máximo 8 células, por exemplo, 2 colunas e 4 linhas. Um gráfico é a mesma coisa. Se o gráfico está sendo exibido dentro do trabalho científico, no teu artigo, na tua monografia, na tua tese, e você fez uma pesquisa em todos os estados da Federação Brasileira, você coloca todos. Mas se você vai apresentar o resultado final numa apresentação, por exemplo, PowerPoint, recomenda-se que vocês coloquem só os estados mais importantes. Por exemplo, estamos no Maranhão, coloque Maranhão, o vizinho do Maranhão, por exemplo, Piauí, e as grandes metrópoles, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. No máximo também 8 itens no gráfico, para ele não ficar cansativo para quem está assistindo a apresentação. Fluxogramas, diagramas, aí nesse slide que vocês estão agora, essa parte colorida é justamente um diagrama que eu coloquei para ficar mais compreensível. Na verdade, quando se fala de apresentação, as apresentações elas têm que ser assim, em forma de tópico esquemática, evitar o máximo de texto. Vocês vão ver no próximo slide que vai ter bastante texto, que não é recomendado, mas é uma metodologia que eu estou usando para facilitar a vida de vocês, porque poucos alunos estão lendo os livros texto. Então, nós estamos fazendo um resumo não esquemático, um resumo do conteúdo e colocando nos slides. Mas o ideal é que seja como nesse aí, que é um resumo esquemático. E a gente lá na aula vai explicando para vocês. Como muito só tem tempo de ler trechos, então a gente está botando a parte resumida no resumo comum, como no slide seguinte. Aí outros recursos nós temos os mapas, os vídeos, que é outra coisa que deve tomar cuidado. Às vezes o vídeo ou um filme, você tem que fazer recortes, porque às vezes você perde muito tempo e não chega exatamente no ponto que você quer chegar dentro da sua apresentação. Existe um recurso que nunca saiu de moda e todas as escolas usam ainda, que é o quadro branco, quadro de giz. O recurso A nas escolas do Brasil, né? Os cartazes, que são simples de ser feito, com a folha de papel 40, um pincel. Maquetes, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas está sendo muito usado. Os slides, que é algo muito comum hoje, o uso de slide. Você que não sabe fazer apresentações tem que aprender, porque hoje é algo que é relativamente barato e fácil de se fazer. Tem regras, tem que às vezes fazer um curso para isso, ou de Impress, ou de Prezi, ou do PowerPoint, que é o mais usado hoje em dia. Temos que tomar cuidado com algumas coisas quando vamos fazer uma apresentação no PowerPoint. Por exemplo, se for questão de texto, o texto não pode ser muito pequeno as fontes, né? No mínimo 24, porque para as pessoas não forçarem. Não pode ter muito texto. Por exemplo, esse slide que vocês estão vendo é um slide que não seria o ideal, porque aí está um resumo, né? E é cansativo você nesse slide aí. Eu vou voltar ao slide. O ideal seria assim, ó, um esquema. E aí você explicaria o esquema. Como eu disse para vocês, nós estamos fazendo um resumo porque poucos estão lendo os livros textos para facilitar a vida aí dos alunos, certo? Olhar a aparelhagem na hora que for fazer a apresentação, se o computador está conectando com o projetor, se o microfone está funcionando. É muito feio na hora que vai apresentar o trabalho ver que tudo está dando errado, né? Então tomar cuidado com isso. Com a posição que você fica na sala de aula, você não pode ficar na frente da projeção, então arranja um laser, né? Volume de voz, não pode falar baixo demais, tem que também saber trabalhar com a entonação. Quando você vê que o povo está querendo dormir, você dá um up no povo. Ter desenvoltura, né? Então você que é tímido tem que fazer um curso de dicção, desinibição e oratória. E algo que é essencial é praticar.
apresentar mais trabalhos na frente, falar em sala de aula, ir lá na frente, expor a sua ideia. Quando tiver seminários, palestras, participar. Faz 1 minuto, depois vai para 2, depois vai para 5. Quando você menos esperar, você está dominando. Eu até os 12 anos tinha dificuldade de falar em público, eu nunca falava nada. E fui vencendo essa timidez. E hoje, onde eu estou estudando aula para vocês acadêmicos, né? Eu leciono desde os 16 anos de idade, vou fazer 45. Então, 29 anos lecionando. Mas até os 12 eu tinha um bloqueio. Então, a gente tem que treinar técnicas para poder melhorar. Vencer o medo é a palavra principal, é a palavra-chave. Eu te desafio, querido aluno do 4º período, te desafio a apresentar um seminário seguindo algumas dicas que a gente está aprendendo aqui hoje, certo? Não ficar na frente da lousa, falar com um tom de voz melhor, não levar apostila na mão, fazer ficha, nós já aprendemos fichamento, faz a ficha, quando der um branco, consulta a ficha, não decorar, tentar entender o conteúdo, contextualizar, trazer para algo mais próximo do aluno, trazendo exemplos, usem fotos, usem trechos de vídeo na apresentação, não façam textos longos, utilizem os diagramas, os smart arts, esquemas, palavras-chave, certo? E faça suas anotações na ficha, tá? Vá bem vestido, olhe para o público e vá vencendo esses obstáculos. Não trabalhe com fonte muito pequena, tá certo? Coloque as referências bibliográficas no seu trabalho, as citações dos autores de onde você tirou aquela ideia. Eu sei que até o 8º período nós estaremos feras nisso, mas se fizermos, se vencermos essas dificuldades. Esse conteúdo está aí na página 85 até a 91. Foi um resumo. Nós estamos aqui à distância, mas estamos perto em sintonia mental, alma e espírito. Que Deus esteja com cada um de vocês. E eu espero que quando a gente se encontre eu já esteja bom da gripe, tá bom? Até a próxima aula.